Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Instagram do Instituto Sente. Meu nome é Elaine Burgarelli e eu vim até aqui, voltei para falar com você. E é um prazer, né? E tanto faz se a gente tá de dia, de noite ou de tarde conversando, mas eu fico feliz de saber que você tá aqui comigo. Essa primeira live de 2021, onde eu tomei a liberdade de falar sobre um assunto que talvez para você seja interessante, talvez você conheça alguém que tenha vivenciado essa fase, talvez você mesma tenha passado por isso, mas eu acho que sempre é bom falar, sempre é bom a gente entender como é que funcionam as fases do luto, né? Como é que a gente pode olhar para essa questão, como é que a gente pode olhar para esse sentimento, né? Então, meu nome é Elaine Burgarelli e eu convido você a olhar comigo para esse assunto, para essa história, tá? Eu sou a criadora do Instituto Sente, uma empresa que está voltada para o desenvolvimento humano e, como tal, acho interessante a gente falar sobre assuntos que envolvam a sua maturidade emocional, assuntos que envolvam a sua própria evolução. E o luto, para muita gente, é algo que não é falado, é algo que somente é sentido. Mas que tal você ouvir sobre isso para quando acontecer, se possivelmente acontecer com alguém que você gosta muito, você consiga perceber como é que você pode funcionar? Quais são os gatilhos emocionais que você pode passar, disparar, para poder participar, né? Para poder estar junto desse momento. Oi, Débora, tudo bom, meu amor? Boa noite. Prazer ter você aqui comigo, viu, minha flor? Falando um pouco só sobre o Instituto Sente, é uma empresa voltada para desenvolvimento humano. Eu sou coach sistêmica, trabalho com coaching, trabalho com PNL, que é Programação Neurolinguística, e trabalho com a constelação sistêmica familiar. E juntando um pouco desses três universos, eu consigo trazer uma forma de olhar para a vida um pouco mais integrativa, um pouco mais conjugada, né? Eu acho que esses três pilares, coaching, PNL e constelação, trazem um significado mais intenso, mais profundo sobre os nossos momentos. Então, coaching de carreira, coaching de vida, coaching para executivos, são esses mercados que eu atuo, assim como a mentoria para empresas. E eu uso todo esse conhecimento que eu tive de compradora ao longo dos últimos 25 anos e os últimos quase 7 anos como coach para trazer assuntos que sejam do nosso interesse. Então hoje, vamos lá, eu vou falar sobre o luto com vocês. E é importante aqui dizer que o luto, ele pode ser visto não somente como uma perda de um ente querido. Ele pode não ser visto somente como algo que você não tem mais ao seu lado, né? Como sendo uma pessoa que se foi. O luto também pode ser vivenciado no sentido de uma perda emocional, né? Uma separação, uma perda de um animal de estimação, a perda de um emprego. Quanta gente não tem vivenciado a perda de um emprego hoje em dia? São muitas pessoas. E você acaba aqui entrando num sentimento como se fosse um luto, né? Eu vou trazer aqui o ponto de vista de duas mulheres, uma psiquiatra e uma psicóloga, para ver como é que a gente pode entender da forma da saúde, como é que isso acontece. Essas duas pessoas conviveram por mais de 20 anos, tanto com pacientes terminais, quanto com familiares que estavam convivendo com seus familiares em fase terminal, mas também entenderam como que o ser humano funciona nesse processo e a gente vai navegar nessa jornada através do emocional, tá? Então, o luto, ele é um processo, pessoal, que ele é necessário. Ele é fundamental que você, quando estiver passando por isso, que você vivencie esse luto, que você acolha, não lute contra a correnteza, porque essa correnteza é muito grande, é muito forte. Se você lutar contra ela, você talvez perca, talvez você não tenha esse caminhar mais suave que você possa ter com essa compreensão que a gente vai ter aqui hoje.
E o luto acontece para preencher, né, um sentimento que surge no lugar da perda. Para quê? Para que você consiga preencher aquilo que você tem solto dentro de você, aquilo que começou, que criou como se fosse uma cratera, né, na sua existência. Então o luto, ele vem para preencher esse espaço, não apenas de alguém. O luto não é só para o sofrimento pela perda de alguém, mas você pode sofrer o luto, vamos botar aqui o luto entre aspas, por uma perda de um objeto, por ter perdido uma viagem, por ter perdido um emprego, como eu já disse, por ter perdido para alguém uma ideia brilhante, né? Um animal de estimação ou até um relacionamento que hoje, estava vendo umas matérias semana passada sobre o quanto aumentou no Brasil a questão da procura do divórcio online, né? Mais de 10.000% a procura por divórcio online. Devido à pandemia, a convivência entre os pares ficou talvez um pouco mais desafiante, né? E aí você vê muita gente enlutada num sentimento de perda. E por que a gente fica nesse sentimento de luto? Porque a gente não está acostumado, a gente não foi criado para parar e pensar sobre o que está acontecendo com a gente. A gente não foi educado pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós, para um sentimento que você saiba lidar com ele, que é a perda. A gente não fala sobre a morte. A nossa cultura não aborda isso com naturalidade, não é verdade? Você não sente isso, que nunca ninguém fala com você sobre a morte? A gente fala, uma vez eu fui numa palestra, eu fiz uma contação de história durante 12 meses na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. E eu ia contar histórias para crianças com processos de quimioterapia que estavam vivenciando o câncer. E eu ia toda quinta-feira à noite, né? Mas para contar histórias para essas crianças, eu fiz todo um treinamento anterior. E uma das palestras que eu fui assistir foi no Hospital Sírio-Libanês, que o tema era a morte. E por incrível que pareça, o palestrante que lá estava, ele não falou 1 minuto sobre a morte. Ele falou as 2 horas sobre vida. Como é que a gente tinha que olhar para a vida, como é que a gente tinha que olhar para as pessoas que a gente ama, como é que a gente tinha que olhar para as relações, para os nossos seres queridos, para os nossos filhos, para os nossos pares, para os nossos pais, pelo valor que a gente tinha que dar para eles. E foi a coisa mais linda que eu vi sobre aquilo. Aquilo me deu motivação, aquilo me deu história, me deu histórico, me deu base para tratar com aquelas crianças. Aquele momento que eu estava vivenciando era um momento muito especial na minha vida. Eu estava tentando ter filho. E levou 10 anos, 10 longos anos para eu conseguir ter os meus filhos. Então eu queria estar próximo das crianças. E eu acabei escolhendo contar história para essas crianças na Santa Casa de Misericórdia, através da Associação Viva e Deixe Viver. E nessa palestra de morte eu me lembro muito bem que foi falado só sobre a vida. E eu usava isso com as crianças, né, na contação de história, sobre como é importante a gente se apegar na vida. Então, a gente sofre quando a gente tem uma perda porque a gente não foi educado para falar sobre perda. A gente é educado para falar sobre ganhos. A gente é educado para falar sobre o que a gente pode conquistar, o que a gente pode ter, o que a gente pode desenhar, sonhar, mas a gente não foi educado, a gente não foi recebido pela vida, pelos pais, pela família, para falar sobre as perdas. Então a gente não fala sobre a morte. Normalmente, o que a gente ouve na nossa família, no nosso meio, né? Quando você fala a palavra morte, os mais velhos sempre costumam dizer isso. Ah, nem pensa na morte, imagina. Nem fala sobre isso, fecha a boca, não fala, porque senão você vai atrair. Não é assim que acontece, né? Quando você vai falar sobre a morte, as pessoas normalmente digam assim, não fala, né? Assim como as pessoas, quando tem alguém próximo que está com câncer, as pessoas falam, não diga o nome da doença, porque parece que vai pegar, né? Eu tive câncer e sei que isso acontece. As pessoas, a minha mãe não falava isso, né? Ela dizia, ela tá com aquela doença. Então a gente não está acostumado a falar sobre a morte. Mas se nós soubéssemos, se nós parássemos para pensar, né? Se nós fôssemos educados para pensar de onde que a gente veio,
né? Para onde que a gente vai? Quem somos nós nessa vida? Qual é o nosso papel? O que que a gente precisa parar e pensar? O que que é o meu propósito? O que que eu vim fazer aqui nesse planeta, nessa existência? A gente não pode pensar que Deus criou a gente para uma única vida, para uma única experiência e depois não vai acontecer mais nada com isso, né? Se nós soubéssemos também o que é valor pra gente, se nós soubéssemos o nosso propósito, se nós soubéssemos para que é que todo dia de manhã a gente acorda, né? Qual é o nosso sentido da vida, talvez ficasse mais leve falar sobre a morte. Talvez ficasse mais leve falar sobre as perdas. Para falar sobre o luto especificamente, eu fui atrás de duas pessoas, uma psicóloga e uma psiquiatra, e eu gostei muito do ponto de vista sobre o luto, que é a Elizabeth Kubler-Ross, uma suíça radicada nos Estados Unidos, que faleceu em 2004. Ela passou a vida toda, né, sendo aquela pessoa, sendo uma psiquiatra que trouxe para a vida um olhar diferente sobre o luto. A Elizabeth, ela nasceu na Suíça e ela tinha mais duas irmãs gêmeas, elas eram trigêmeas, né? E a Elizabeth foi criada sob valores na família dela, que era assim: se eu tenho 3 filhas, se são 3 meninas, ainda mais que são trigêmeas, como é que eu, pai, como é que eu, mãe, vou cuidar dessas crianças? Eu vou tratá-las exatamente igual. Eu não vou dar diferença para nenhuma. Porque se eu fizer diferença para a vida de alguma delas, possivelmente eu vou estar dizendo: eu prefiro você do que aquela. Então eles optaram por criá-las da mesma forma. E a Elizabeth se incomodou com isso. Ela falou: não, eu não sou igual às minhas irmãs. Não é porque meu corpo é igual ao das minhas outras 2 irmãs que eu tenho que ser tratada de forma igual. E ela lutou para que isso fosse diferente. Foi querendo conhecer porque o ser humano faz isso e se tornou psiquiatra por formação. Quando ela foi para esse universo, ela acabou se interessando pelo luto, pela perda, pela morte. Tanto que ela passou uma fase no campo de concentração, né, no final da Segunda Guerra. E ela vivenciou muito de perto muitas histórias, né, tanto de pessoas que estavam na iminência da morte, quanto familiares que estavam ali vivenciando isso com aquelas pessoas. E como é que eram os sentimentos, como é que eram as sensações, quais eram os pensamentos que as pessoas nesse momento tinham, né? A Elizabeth também sofreu muitos abortos antes de ter os 2 filhos que ela teve, né? Um casal. Ela sofreu muitas perdas na vida, então ela olhou a morte de perto durante muitas vezes. Ela mudou para os Estados Unidos, né, junto com o marido e os filhos, e lá ela foi estudando, foi ampliando o seu conhecimento, até que 5 estudantes de teologia da Universidade de Chicago chegaram até ela com uma pergunta: Elizabeth, a gente quer descobrir quais são as maiores crises da vida. Quais são as maiores crises que o ser humano enfrenta? E ela não teve dúvida, ela falou: bom, uma crise que eu sei que o ser humano enfrenta e é muito forte é a perda, é a morte, é o luto. E eles quiseram entender quais eram as reações que os seres humanos tinham diante desse fato inevitável. E ela acabou formando um seminário, né, que é uma palestra que dura horas. Quando a palestra dura horas, você chama de seminário. Pode ser dividido em 2 momentos, de manhã e à tarde, tarde e noite. Mas só falando sobre essas perdas, só falando sobre esses sentimentos. E o que ela percebeu que era um sentimento que deveria existir nesse momento e que é muito importante é a compaixão. E eu digo para você o que é compaixão. Compaixão é quando eu olho para a sua dor e eu não quero que a sua dor seja do tamanho que ela é. Quando eu olho para a sua dor, eu desejo que essa dor seja menor. Então, tendo compaixão, eu posso dar meu ombro amigo, eu posso ouvir você no momento que você precisa conversar, eu posso trocar mensagens com você, eu posso receber uma ligação, eu posso receber uma mensagem, não importa de que forma. É aquela frase que a gente fala, né? O ombro não é duro o ombro não é duro e é amigo.
né? Tem uma amiga que fala, ombro é duro, mas é amigo. Eu modifiquei essa frase. Eu falo que o ombro não é duro e é amigo, né? Eu me disponho, ao longo desses últimos 7 anos, a ouvir as pessoas, a entender qual é a problemática que te envolve. Os processos de coaching, de mentoria, eles servem para isso, para ouvir você. Eu, infelizmente, aprendi a ouvir através da doença. Essa foi a minha história. Eu antes não parava para ouvir as pessoas. Antes as pessoas chegavam até mim e eu falava muito, né? Ainda tenho um pouco dessa característica. Mas com o câncer que eu tive, eu aprendi que eu tinha que ouvir. Porque quando alguém que tinha câncer que chegava para mim para conversar, sabe o que eu fazia? Eu dizia, eu não posso ouvir essa pessoa falar, eu tenho que deixar essa pessoa feliz. Eu tenho que fazer com que essa pessoa que vem falar para mim sobre o câncer de um familiar ou dela mesma, eu quero transformar esse momento comigo em momentos felizes. Então eu desviava o assunto. Eu perguntava sobre a última viagem dessa pessoa, sobre a promoção que ela tinha tido no passado, sobre a família. Eu buscava um assunto ali que deixasse a pessoa feliz e não deixava ela falar sobre aquele assunto. Quando eu passei por isso, o que eu mais queria era ser ouvida. O que eu mais queria é que alguém dissesse para mim, vem cá, tem um ombro aqui, que mesmo que fosse duro, fosse um ombro amigo, né? Para eu contar o que eu estava sentindo. E a partir disso eu entendi que ouvir é importante. Então, talvez eu não ouça ainda com os ouvidos que tenho que ouvir, né? Se você acha que eu não ouço ainda, fala para mim. Mas se você acha que você não ouve, respira, para, pensa. Como é que tem sido os seus últimos bate-papos? Como é que tem sido as suas falas com seus filhos, com seus amigos, com seus pares? Você está ouvindo? Você está falando? Né? É importante também falar. Chega um momento que a gente às vezes para de falar. A gente cansa de falar, né? E aí é o ouvido que tem que ser inteligente. Para quem que a gente vai ouvir e quem que a gente vai escutar. Eu tenho uma live que eu falei sobre isso, como ouvir pessoas. Às vezes a gente escuta só com o ouvido, né? Com esse órgão aqui. Mas o importante é você ouvir, né? Com o cérebro, com o coração. É muito importante. Então, a Elizabeth descobriu que para esse tipo de situação, de luto, um ótimo remédio é a compaixão. Para você entender como é a dor do outro. É a empatia que a gente fala hoje, né? Se colocar no lugar do outro, não querer que o outro sofra. A gente precisa praticar a compaixão para quê? Porque a gente possa fortalecer as nossas próprias qualidades mentais. Para que a gente possa se preparar emocionalmente para essa perda que vai acontecer na vida do outro, na sua própria vida. Tem uma frase que Elizabeth usou que eu achei fantástica. Ela fala assim, sobre o luto. Olha só que frase importante, gente. Você precisa se abrir e deixar que a dor passe por você. Enquanto você não abrir o seu coraçãozinho, enquanto você não abrir a sua mente para dizer, tá bom, vamos lá, sofrimento, vamos lá, perda, quer seja de uma relação, quer seja de um ente que se foi por doença, não importa a perda que foi, não importa. O que importa é o que você vai fazer com esse sentimento de perda. O que importa é como você vai olhar para isso. Então essa frase, você precisa se abrir e deixar que a dor passe por você, ela tem tanta intensidade, essa frase, porque se você recebe essa dor, se você internaliza essa dor, se você para e olha para essa dor, com certeza você vai ter um aprendizado sobre isso. Você vai entender por que é que isso está acontecendo justamente com você, né? Que lição que tem atrás disso? O que é que você não está ouvindo que se você ouvisse faria diferença? Faz sentido isso para você que eu estou falando? Comenta aqui comigo, fala o que você está achando desse assunto. Tá interessante? Vale a pena continuar a falar sobre isso? Né? Porque a gente realmente não fala sobre a morte, a gente não está acostumado a falar sobre isso, né? Papai e mamãe não nos ensinaram e talvez a gente não esteja ensinando os nossos filhos a falar sobre as perdas, né? Morte de sentimentos, morte dos nossos animais de estimação. Muita gente quando perde um pet, quando perde um animalzinho, o que faz na sequência? Muita gente faz, compra outro, né? Pessoas não são substituíveis,
muito menos animais. Mas a gente quer o tempo todo se sentir preenchido. A gente quer o tempo todo ter alguma coisa que faça ser colocada no lugar daquilo. E não é assim que funciona. Não adianta. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes. Os animais são diferentes, né? Então, a Elizabeth, passando por mais de 20 anos, 30 anos estudando sobre a perda, né? Sobre a questão do luto, ela sugere, e aí, pessoal, não quer dizer que seja da forma que eu vou dizer para vocês, tá? Que é o aprendizado que a Elizabeth me trouxe. Não quer dizer que essas 5 fases do luto que ela diz que acontece, não quer dizer que você vá vivenciá-la assim, que as pessoas vivenciam essas 5 fases nesse passo a passo. Porque o luto não é um passo a passo, o luto você sente. E de repente você vai lá para a 4ª, 5ª fase, de repente você não sai da primeira. Cada um funciona de um jeito. Então vamos lá. O que a Elizabeth fala? A primeira fase do luto, o primeiro estágio, o primeiro comportamento que você provavelmente vai ter quando você passar pelo luto é a negação. Você vai dizer, eu não acredito que aconteceu isso, eu tô duvidando dessa informação, eu acho que isso não é verdadeiro. Você fica se perguntando, será que isso aconteceu mesmo? Quando é que isso aconteceu que eu não me toquei, que eu não fiquei sabendo? Como é que começou isso? Como é que culminou dessa forma? Você acha que tem engano, né? Quando o médico vem te dar a informação, você acha que tem engano quando a pessoa fala pra você que ela não quer mais, né? Você fica se questionando. Isso é verdadeiro, né? Isso fica remoendo na sua cabeça. Então, por que acontece isso? É uma forma de defesa que o nosso cérebro executa. É uma forma de dizer, calma, será que é verdade? Será que eu não estou me colocando numa tensão desnecessária? E aí você vai pensando, vai executando esse pensamento para entender se ele realmente é verdadeiro. Pode ser que você pense que tem alguma informação esquisita nesse meio do caminho. Pode ser que você vai buscar vários argumentos para refutar essa informação, dizer, não, mas eu não acho que isso pode ser verdade, eu acabei de falar com a pessoa, eu acabei de vivenciar uma história com a pessoa, enfim. Interessante saber que a Rainha Vitória, ela perdeu o marido, né? Isso foi lá atrás, há muitos anos atrás. Ela amava muito esse marido, e esse marido veio a falecer. Inconformada com a morte do rei, o que a Rainha Vitória fez? Ela se vestiu toda de preto. E daí é que vem o vestir preto no luto. A Rainha Vitória, ela parou nessa fase da negação. Ela não aceitou que o marido se foi. Ela vivenciou o luto por muitos e muitos anos, a ponto de servir a refeição no prato para ele, deixar a cama arrumada para ele, separar a roupa que ele ia usar no dia seguinte. Talvez triste olhar para isso, né? Mas talvez seja interessante você ouvir isso e entender se isso aconteceu com você, né? Se aconteceu com alguém que você conhece. Então, o primeiro estágio, a primeira fase, o primeiro momento é da negação. Segundo estágio, o que acontece? Você, normalmente, depois que passa pela fase da negação, ou pode ser que você nem passe, pode ser que a primeira fase que venha seja raiva. Você sente uma raiva muito grande. Raiva porque essa pessoa se foi, quer seja pela morte ou pela separação, pela doença que essa pessoa teve. Você sente medo porque você não tem mais essa pessoa ao seu lado. Talvez você se sinta culpado, talvez você se sinta culpada pela morte, pela ida dessa pessoa, pela perda dessa viagem, por não ter mais esse emprego que você achava que era o emprego dos sonhos, né? Você acaba se culpando, e se culpando você vai enchendo aqui, ó, o seu coração de pensamentos que talvez não sejam verdadeiros. Talvez sejam pensamentos que te coloquem mais para baixo, mais lá para o fundo do poço, não é verdade?
esses pensamentos de culpa, de medo, de raiva, de dor essa dilaceração que acontece nesse momento, ela não tem uma intensidade declarada para todo mundo, ela não tem uma frequência exata para todo mundo. Cada um vai sentir como pode. Cada um vai sentir a dor do jeito que for para sentir, né? Não tem uma regra aqui. Pode ser que você comece... Talvez você tenha visto pessoas que durante um velório ou uma separação, elas meio que enlouquecem, né? Começam a falar desvarios, começam a falar frases sem sentido, começam a agir de forma muito contundente, né? De uma forma muito agressiva, muitas vezes. Isso vai só piorar, não vai ajudar, né? Talvez seja o momento de você colocar para fora, mas com certeza depois vai vir um arrependimento. Então, você pode sentir raiva até de quem veio te trazer a notícia. Você pode sentir raiva do portador. Você pode ter raiva, de repente, do médico, do psiquiatra, do psicólogo, da terapia de casal que você fez, por não ter avisado você que aquilo estava para acontecer. Por não ter escancarado na tua cara que aquilo ia acontecer. E pode ser que você, em algum momento, fale assim, Deus, o que você fez comigo? Por que você fez isso comigo? Por que justamente comigo, Deus? O que eu fiz? Talvez você queira se isentar da culpa, né? Queira se isentar do que está acontecendo. Talvez você não queira assumir que você tem sim participação nisso, porque não existem situações com as quais você conviva e você seja totalmente isento, né, de participação nisso. Então, pensa. Terceiro estágio que a Elizabeth traz pra gente. A gente começa a fazer uma negociação com a pessoa, a gente começa a fazer uma negociação com Deus, a gente começa a barganhar, né? Fala, puxa, mas por que você não levou eu? Por que não fui eu a pessoa no lugar desse que foi? Por que houve essa separação desse meu par comigo? Eu vou fazer alguma coisa para mudar. Eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar a minha fala, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar da forma como eu visto, eu vou começar a estudar, eu vou aceitar mudar de cidade. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você já ouviu. Eu não sei o que se passa pela sua cabeça nesse momento quando eu trago esses exemplos. Mas a negociação acontece. Em todo mundo, grande parte, na verdade, de vocês, de mim, de nós todos, nós fazemos promessas nesses momentos. A gente faz pacto com Deus, ou para receber uma graça, ou para receber algo que talvez pudesse ser impossível anteriormente falando, né? Então veja se faz sentido para você o que eu falo agora. Você faz ou não faz promessas nesse momento? Você muda ou não muda o seu comportamento? Na iminência de ver que realmente perdeu, o que você muda dali para frente? Você para de fumar? Você para de comer? Você começa a fazer um regime? Começa a fazer uma atividade física? O que você começa a fazer? Conta para mim aqui. O que você começou a fazer que você não fazia antes? Quando você percebeu que a perda era iminente? Ou quando você efetivamente perdeu, né? Sofreu uma perda. O que você consegue? Sandra Valente está falando que não está me ouvindo? Mas o som tá ok, talvez seja aí a sua recepção, tá? Então, possivelmente você fez promessas, você vai fazer promessas quando isso acontecer. Pode ser um comportamento que você venha a ter, tá? Só um parênteses, pessoal, você pode compartilhar essa mensagem, tá? Esse aviãozinho que tem aqui no Instagram, você pode mandar essa live. Ela vai ficar gravada, no final você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode compartilhar agora para outras pessoas virem assistir também, tá? E essa live fica gravada aqui na minha página do Instituto Sente, para depois você assistir, para depois você compartilhar, enfim. Ela fica aqui arquivada, tá bom? E obrigada pelos coraçõezinhos, eu gosto muito deles. Um quarto estágio que possivelmente você pode passar, pessoal, é a depressão. Muitas vezes a gente acha que depressão não é doença, né? Muitas vezes a gente acha que
A depressão pode ser realmente um fato do nosso organismo que está com alguma deficiência. E realmente, muitos de nós já passamos pela depressão. E a depressão acontece quando existe uma grande negação. A depressão vem através de uma grande tristeza. E essa é uma das fases do luto. O luto ainda não é considerado uma doença, mas inúmeros comportamentos, inúmeras doenças hoje já são diagnosticadas como decorrentes do luto. Né? A depressão é uma delas. Então, você, quando percebe que alguém está nesse processo, que é seu amigo, que é seu par, que é seu familiar, o que você pode fazer com essa pessoa que está passando por esse momento é ouvir, é dar colo, é acolher, né? É dar um abraço, é dar um ombro amigo. Conversa, faça-se presente. Diga, olha, eu tô aqui, a hora que você precisar, qualquer hora que for, me chama, eu vou te ouvir, eu vou te dar um alento, né? Porque é uma fase, pessoal. Quanto tempo dura? Não tem uma regra, mas muito possivelmente vai acontecer. Se você não fala sobre a morte, se você não convive com esse assunto na tua vida, se isso para você é um ponto obscuro, isso pode acontecer, né? Você pode, de repente, nessa fase, é a fase que você mais vai chorar, é a fase que você mais vai se sentir deprimido, você mais vai se sentir dentro, assim, né, de um buraco que você não quer sair, você não quer fazer outra coisa, você quer só ficar revivendo memórias, revivendo sentimentos, sensações. Você pratica o inconformismo constantemente. Você passa a deixar de gostar de você mesmo porque você tem uma grande raiva de você mesmo. Porque você não fez, porque você não cumpriu, porque você não compareceu. Mas sabe de uma coisa, pessoal? Muito importante? Permita-se errar. É verdade. Permita-se fazer coisas que você depois possa se arrepender, porque a gente não sabe de tudo. A gente tem sim que passar por algumas experiências para entender como que a gente vai funcionar, como é que a gente vai raciocinar. Muita gente fala assim, se eu descobrir que ela me traiu, eu jogo a roupa dela lá para baixo, do 14º andar. Né? Mulheres falam isso, homens falam isso. Mas quantas pessoas aqui já não passaram por isso e ninguém jogou roupa nenhuma lá para baixo? Né? Esperou acontecer o que viria depois. Então a gente tem que se permitir errar. A gente tem que também dar chance para o outro quando o outro erra, né? Todo mundo aqui é passível de erro. Então, outras pessoas nesse momento da depressão, desse 4º estágio, segundo Elizabeth, e aí aqui é uma experiência da Sara, que é a outra pessoa que eu me baseei, que é a psicóloga. Ela fala assim que tem pacientes dela que trazem no luto uma sensação de buraco negro, que abriu um buraco negro aqui dentro do peito, né? E por que elas falam de buraco negro? Porque o buraco negro, ele suga toda a energia. O buraco negro, ele tira tudo que tinha dentro de você, de bom e de ruim, te deixa vazio. Uma outra paciente fala para Sara, para essa psicóloga, que ela sente o luto como se fosse uma montanha-russa no escuro. Sabe por quê? Veja se para você faz sentido, se você já passou ou conhece alguém que passou por isso. Quando você se separa de uma pessoa, quando você a perde pela morte do corpo ou por uma perda emocional, o que acontece? Você pode ter dias que são mais ensolarados. Como é que serão os dias mais nublados? Aquele dia que do nada você ouviu uma música que lembra vocês. Aquele dia que você foi para um lugar, para um restaurante, e você olha e fala, puta, essa sobremesa, eu sei que gostava. Quando você entra, vai para algum lugar e passa numa rua e tem um pet shop, e você olha para dentro e fala, que saudade do meu gatinho, né? Quando você tá na TV e vê uma propaganda, isso te traz uma memória. Então, percebe como isso é uma roda, uma montanha russa? Percebe como isso pode ser
dado um gatilho a qualquer minuto, a qualquer segundo, né? Você acha que tá bem, de repente, vai lá para baixo. Aí volta. Volta por quê? Porque a vida é assim. Você tem altos e baixos. Você não tem a vida toda de tristeza, a vida toda de alegria, né? Você tem momentos que você vai passar por isso. Mais forte, menos forte. E o último estágio que a Elizabeth traz para nós, de novo, né? Não quer dizer que você, eu, nós vamos passar cada um desses estágios, que seja dessa forma. Mas é um dos estágios, a Elizabeth classifica como sendo o último, né? Como o quinto estágio. Mas é o estágio, é a fase da aceitação. Então eu começo a ter um sofrimento um pouco mais suavizado. Eu começo a fazer reflexão de que, puxa, se isso aconteceu é porque tinha que acontecer, porque era o momento que tinha que ser, porque eu já realmente vivenciei muitas experiências com essa situação anteriormente, com essa pessoa, com esse ser, e agora tá bom, tudo bem, deixa ela partir, deixa isso seguir adiante, né? Olhar para você e falar, tá tudo bem, vamos lá. Respirar e falar, vamos virar a página, o que vem por aí agora, né? Você ter expectativas mais leves, expectativas mais tranquilas, é viver um dia de cada vez. Não adianta querer entender o que vai acontecer dali 3 meses. Viva um dia de cada vez, né? Para que você possa facilitar essa aceitação e perceber como é que você tem reagido, se essa forma que você tem reagido é boa, se é pesada, se você pode modificar, o que você pode começar a aceitar, o que você pode começar a fazer, né? Cada um reage de um jeito, não tem uma regra. Você começa a perceber que nem tudo na sua vida está perdido, está acabado, né? Uma hora você vai respirar. Eu gosto de falar sobre respiração, porque a respiração é vida, né? Sem respiração você tem morte. Então, respire. Eu gosto de lembrar que existe uma respiração que trabalha a sua ansiedade, que é muito simples. Quando você se sentir ansiosa, ansioso, quando você precisar dar aquela baixada na sua emoção que tá coração pulando, tenta inspirar contando até 4 e expirar contando até 8. Então, é uma inspiração mais curta e uma expiração mais longa. Isso vai fazendo um compasso diferente para as batidas do seu coração. Isso vai mandando oxigênio para o seu cérebro. Isso vai fazendo com que você se acalme naturalmente. Experimenta. Ensina teu filho, tua filha a fazer isso. Faz um bem danado. Então, a gente, nesse estágio da aceitação, a gente começa a perceber que a gente pode sim se reestruturar, a gente pode sim continuar. E que não tem nada de errado nisso, né? Muito possivelmente, o outro vai ficar feliz com essa sua decisão. Porque também pesa menos para ele, né? De alguma forma. O convite que eu faço aqui para vocês, conversem com seus entes queridos sobre a morte, conversem com seus entes queridos sobre a perda, né? Recomende essa live aqui para eles ouvirem. Divida isso que você está sentindo nesse momento com alguém da sua família, com alguém que você sabe que vai te ouvir, que vai te dar um ombro amigo, né? Não guarda só esse sentimento para você, coloca isso para outra pessoa ouvir também. Se nós fizéssemos isso, pessoal, se nós dividíssemos as nossas dores, a gente ia ficar tão mais leve. Os nossos adolescentes, os nossos filhos, nossos sobrinhos, eles ficariam mais leves para saber lidar com isso. Não trate isso como uma coisa escondida. Deixa o seu coraçãozinho se abrir. Vai ficar mais leve, né? Isso vai facilitar para que todos passem por esses estágios de uma forma mais ágil. A Sara Vieira, por um outro lado, que é essa psicóloga cearense, ela fez uma palestra no TED Talks, que é onde eu costumo olhar, né, para os meus estudos, TED, T-E-D. O TED é uma plataforma no YouTube que traz palestras do mundo inteiro, palestras que tem de 5 a 20 minutos. Não tem um tempo maior que esse, é normalmente esse prazo, né, que dura.
E essa palestra que ela deu sobre os estágios do luto teve quase 1 milhão de pessoas que viram. Então, eu acho que é bastante interessante o que ela está falando, né? Como psicóloga, ela traz pra gente um dado, pessoal, muito interessante, que é o seguinte: existe um guia que o psicólogo, o psiquiatra, ele consulta para entender sobre transtornos, que tipo de transtorno o paciente está vivenciando, para saber, no caso do psiquiatra, qual medicação ele vai recomendar. Chama-se Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele está na 5ª edição. Ele foi lançado em 1952 e agora, em 2006, foi lançada a 5ª edição dele. Quando ele foi lançado, ele tinha 100 páginas com os diagnósticos, né, de transtornos mentais daquela época, na década de 50. Pasmem, pessoal, agora, em 2016, quando foi lançada a 5ª edição, sabe quantas páginas de diagnóstico esse manual passou a ter? 1000 páginas. Em um pouco mais de 50 anos, os diagnósticos passaram de 100 páginas para 1000 páginas. Olha o quanto a gente tem criado de doença para nós mesmos. Olha o quanto a gente tem criado de problema para a gente mesmo, né? Por que tudo isso acontece? Porque a gente não quer sofrer. A gente não sabe lidar com o sofrimento. Se a gente tem uma dor de cabeça, e eu me incluo nisso, eu não suporto ficar com dor de cabeça durante muito tempo. Para mim é um sofrimento muito grande. Por isso que quando eu fui ter a Fernanda, minha filha mais nova, eu falei para a médica, eu não quero nem discutir sobre anestesia, né? Se tiver que dar, já dá. Não quero passar por esse processo de dor, porque para mim dor não funciona. Eu não funciono com dor. Mas a gente também quer toda hora encontrar um remédio para dor emocional. Não sei se você é assim, mas muita gente é. Muita gente toma ansiolítico, antidepressivo. Muitas pessoas têm fibromialgia, que são dores imensas. Eu entendo, né, essas dores, mas tem gente que toma remédio até para uma dor que talvez pudesse ser suportável. Eu não sei como você é para dor, mas eu entendo que muita gente não consegue lidar com a dor, né? Então, a gente tem que perceber que o luto não é uma doença. O luto, ele exige ser vivido. O luto pode sim ser um buraco negro dentro do seu peito. O luto pode ser sim uma montanha-russa no escuro. E não tem uma ordem clara dos estágios. A Sara disse que uma paciente dela, olha só que diferente esse caso, ela engravidou e infelizmente o bebê, depois de uma semana de vida, faleceu. E ela passou por essa situação de perder o bebê com 7 dias de vida, menos de 2, 3 dias depois ela foi trabalhar. E ela tocou a vida dela. De repente, pessoal, 10 anos depois, ela já estava numa outra relação, estava com o segundo marido, ela não tinha filhos ainda, mas ela acordou de madrugada, num estalo, começou a suar frio, começou a passar mal, e a perda daquele bebê veio numa intensidade tamanha que ela precisou buscar a terapia, né? Buscou a terapia para entender. Porque naquela madrugada ela teve que ser levada para o hospital. O coração dela disparou, ela começou a ter náuseas, ela achou que fosse ter um infarto, que ela fosse morrer. Depois ela foi entender que depois mesmo de 10 anos que ela sentiu uma dor lancinante sobre a perda do filho que ela teve, né? Então a gente não tem uma regra, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, temos sentimentos e cada um sente na intensidade que lhe é possível sentir, com as experiências de vida que teve, com tudo isso que aconteceu, né? Então não tem uma regra. Vivencie então essa frase da Elizabeth: você precisa se abrir e deixar que a dor passe por você. Invista nesse sentimento, invista nesse conhecimento sobre você mesmo. Quanto mais você tiver autoconhecimento, mais você vai conseguir controlar a sua emoção, mais você vai conseguir gerenciar as suas próprias emoções. Tem uma outra live que eu falo aqui também sobre gerenciamento de emoções, como gerenciar as suas emoções. Às vezes a gente não está acostumado a falar do medo,
né? A gente às vezes não fala sobre o medo, como é sentir medo, por que que a gente sente medo. A gente diz assim, não, tem que ser forte, tem que enfrentar a vida. Tem, com certeza, mas tem que ter medo também. O medo faz parte do ser humano. O que você pode entender é por que que você sente medo, né? Tem uma live que eu falo sobre o medo aqui. É desenvolvimento, para que você possa se entender. Então, toda vez que você agora, a partir de hoje, perceber que alguém está vivenciando o luto, toda vez que você, por alguma situação da vida, passar pelo luto, né? Pela perda de alguém ou por uma situação, toda vez que você perceber que alguém do seu lado está sofrendo, leve esse aprendizado da live de hoje, né? Para alguém da sua família, para alguém que você ama tanto, toda vez que uma pessoa até sofreu uma quebra de confiança e sim lutar, né, com esse sentimento, troca mensagem com essa pessoa, troca carinho, tenha compaixão por essa pessoa. E se isso está acontecendo com você, eu te faço um convite. Olhe agora, olho no olho, né, desse sentimento. Perceba se esse sentimento fosse uma pessoa. Se ele é alto, se ele é baixo, se esse sentimento é grande, é pequeno, é gordo, é magro. Olhe nos olhos desse sentimento que te invade e te consome e diga para ele, eu vejo você, eu sei que você está aqui. E eu agradeço pelo que eu estou aprendendo com você. E uma hora eu vou te dizer adeus. Por enquanto, eu sigo aprendendo para saber o que é que acontece comigo. E se ficar um desafio passar por isso sozinho, vem para cá. Vem fazer uma constelação, vem praticar um processo de coaching, vem olhar para o seu propósito, para o seu sentido da vida. Eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Sente desenvolvimento humano. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Espero ter contribuído de alguma forma. Percebam como é que vocês levam isso daqui para frente, como é que vocês tratam esses sentimentos. Não me ignore. Sinta a dor, deixa ela entrar. Dá atenção, tire experiência disso, tá bom? Eu agradeço e compartilha. Depois você assiste aqui de novo. Um abraço a todos vocês e semana que vem eu volto. Talvez para falar sobre vulnerabilidade, para falar sobre ansiedade, eu ainda estou estudando qual é o próximo assunto. Mas segunda-feira, dia 15, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo. Na verdade, peço desculpas, eu vou estar numa imersão de um curso de constelação, sábado, domingo, segunda e terça. Então, semana que vem não tem live, eu vou estar imersa, vivenciando constelação quase que 24 horas durante esses 4 dias. Mas dia 22 eu volto, tá bom? Um beijo. Te vejo. Tchau, pessoal.